de Jesus. Aliás, querido ouvinte, vocês têm clareza sobre quem é de fato Jesus? Quando nós olhamos para a figura, o personagem Jesus, nós não temos dúvida quanto à sua importância na história da humanidade. Pois se nós olharmos para o nosso calendário, nós vamos ver que a história da humanidade, ela é dividida pelo antes e pelo depois de Cristo. Ou seja, Jesus, ele divide a história da humanidade. Mas claro, olhando desta maneira, nós podemos olhar para um Jesus histórico. E muitos, às vezes, apenas encaram o Jesus histórico, apenas conhecem o Jesus histórico. Mas hoje nós queremos em nosso programa mostrar a você, querido ouvinte, um outro Jesus, o verdadeiro Jesus, que vai muito além do Jesus histórico, ou seja, daquele que divide a história da humanidade. Quando nós olhamos para os fatos históricos sobre Jesus, claro que sempre há aqueles que também questionam, que colocam em dúvida, que são descrentes em relação à figura de Jesus. Outros talvez aceitam o fato do Jesus histórico, mas não sabem muito mais ou não acreditam muito mais do que isso. Mas Jesus não é apenas um personagem que divide a história da humanidade no antes e no depois do seu nascimento, mas Jesus é muito mais. E para poder apresentar este Jesus a você, eu gostaria de convidá-lo a uma reflexão. Quando nós queremos falar sobre a identidade de uma pessoa, por exemplo, quando nós queremos falar de nós mesmos, fazer com que as pessoas nos conheçam e nos identificam, nós apresentamos a nossa certidão de nascimento, ou a nossa identidade, né? Exatamente por que existe uma certidão de nascimento? Porque ela é um registro que comprova a nossa existência. Nós podemos estar pessoalmente presentes, mas sempre que nós formos fazer algum cadastro, as pessoas vão pedir o quê? Os nossos documentos, o nosso registro de nascimento, ou senão a nossa identidade, ou senão até mesmo o nosso CPF, mas no próprio CPF constam os nossos dados, né? Então assim é importante que nós tenhamos documentos que comprovem a nossa existência, ou seja, que nós existimos. Por isso existem estes documentos. Estes documentos são uma prova, uma constatação de que nós existimos e quem nós somos, né? Aonde, o dia em que nós nascemos, até mesmo o horário em que nós nascemos, o dia, o mês, o ano, a nossa filiação, o nome dos nossos pais, e até mesmo na certidão de nascimento vai o nome dos nossos avós para identificar a árvore genealógica, ou seja, a nossa origem. E testemunhas também que testificam, ou seja, não só a opinião dos pais, mas também de testemunhas que comprovam que nós realmente existimos. No caso de Jesus, qual seria a identidade, né, o documento, a certidão de nascimento de Jesus Cristo? Obviamente que naquela época não existiam esses tipos de registros. E também naquela época as pessoas também não tinham sobrenomes, elas tinham apenas o primeiro nome e as pessoas eram identificadas de acordo com a sua família ou até mesmo o seu ofício ou senão o seu local de nascimento. Por exemplo, nós temos na própria Bíblia alguns exemplos. Por Maria, qual das Marias? Se tinham várias Marias. Tem a Maria, mãe de Jesus, tem a Maria, mãe de Tiago, tem a Maria de Magdala, no caso Maria Madalena. Então as pessoas eram identificadas de acordo com alguma situação para poder localizá-los, ou seja, dizer que estava se referindo a tal pessoa, identificando tal pessoa. Por isso Jesus também é conhecido como Jesus de Nazaré, né, historicamente falando. Mas qual seria o registro de nascimento, a certidão de nascimento de Jesus? Obviamente que
a certidão, ou seja, as informações que nós temos sobre o Jesus histórico, ou seja, que se localiza dentro da história da humanidade, dentro de um período, mas também, de fato, quem ele é e filho de quem ele é, nós o encontramos nos 4 evangelhos da Bíblia Sagrada. Os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia Sagrada são a certidão de nascimento de Jesus. Isso mesmo, querido ouvinte. E veja, não é um registro só, não é apenas um evangelho. Claro que um evangelho seria suficiente para sabermos quem é Jesus, mas nós temos 4 na Bíblia Sagrada. 4 que se complementam um ao outro com informações. Algumas repetidas, dizendo as mesmas coisas, e algumas relatando fatos isolados que são típicos de cada evangelho. Cada um trazendo informações verídicas a respeito deste Jesus e apresentando quem de fato é este Jesus e qual o seu papel e a sua missão realizada neste mundo e que ainda está por realizar ou se concretizar. Então veja a importância que também os evangelhos têm na Bíblia Sagrada e na nossa vida como cristãos, porque eles são o registro civil, histórico, escrito, que nos apresenta Jesus da forma como nós o podemos conhecer, mais do que um Jesus histórico. Por exemplo, quando nós olhamos para o Evangelho de João, no seu capítulo 1, nos primeiros versículos, como João se refere a Jesus? Ele diz: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E por meio do Verbo todas as coisas foram criadas. O termo verbo, que no grego vem da palavra logos, pode ser traduzida também por palavra. Então Jesus é a palavra que desde sempre existiu, que estava com Deus Pai, na criação do universo, mas que também é da mesma essência do Pai, ou seja, é Deus. E esta palavra que deu origem a todas as coisas. Quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 1, como Deus cria o mundo? Pelo poder da sua palavra. O autor aos Hebreus também diz: cremos que pela palavra Deus criou o universo. Esta palavra, querido ouvinte, que emana de Deus para a criação do mundo, é o nosso próprio Jesus. Sim, o evangelista João diz que esta palavra, este verbo, se fez carne e habitou entre nós, para revelar a glória do Filho unigênito do Pai. Em muitas passagens também dos evangelhos, Jesus é descrito como o Filho unigênito de Deus. Isto quer dizer, o Filho único. Tá, mas eu não sou filho de Deus? Sim, eu e você, graças a Deus, à misericórdia de Deus, ao nosso batismo, enfim, nós somos filhos de Deus. Fomos declarados filhos de Deus. Fomos adotados, aceitos como filhos de Deus, mediante a fé e o Espírito Santo que age e opera em nós. Mas nós somos criaturas de Deus. Mas Jesus não. Jesus é da mesma essência divina. Ele participa da criação do universo. Ele é o próprio Deus. O Deus que assume a forma humana, que assume o nosso lugar em todos os sentidos, menos na questão da natureza humana corrompida pelo pecado. E como isso é possível? Exatamente porque Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Isso mesmo, é isto que a Bíblia nos ensina. Diz o evangelista Lucas que Maria era uma jovem noiva de José. Depois aparece o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, e chega para Maria e diz: Maria, você está grávida. E ela, espantada, diz: mas espera lá, isso não é possível, pois eu sou noiva, mas eu ainda não me deitei com o meu noivo, eu não tive nenhuma relação sexual com o meu noivo, então como posso estar grávida? Não existe outro meio pelo qual pudesse estar grávida. E aí o anjo
a conforta dizendo: não, Maria, porque esta criança que você está esperando é o Filho de Deus. E então o Espírito Santo te envolverá e te conceberá esta criança. Você vai gerar um filho, mas ele é o Filho do Deus eterno. Ele é, como diz o apóstolo João, o Verbo, a palavra, que assume a natureza humana em todos os sentidos, menos na questão do pecado. E é exatamente por isso, queridos ouvintes, que Jesus se torna o meu e o teu Salvador. Exatamente, porque a partir do momento em que Jesus assume a natureza humana, ele se torna realmente, verdadeiramente uma pessoa em todos os sentidos. Isso mesmo, Jesus se tornou uma pessoa como eu e você. Ele sentia as mesmas necessidades que eu e você sentimos. E por que ele faz isso? Para ser o substituto, aquele que vai se colocar no meu e no teu lugar e no lugar de toda a humanidade, para libertá-la do pecado, para libertá-la do inferno, da condenação eterna e salvá-la para o céu, para a eternidade. Para este céu que na leitura do início do nosso programa nós também ouvimos, quando Jesus quer confortar os seus discípulos que estavam aflitos e diz a eles: queridos, não fiquem aflitos, não se aflijam, não se apavorem, não se desesperem, creiam em Deus e creiam também em mim. Ou seja, a mesma fé que nós dedicamos a Deus, depositamos em Deus, esta mesma fé podemos depositar em Jesus Cristo, porque nós estamos falando do mesmo Deus, do mesmo ser. A diferença é que Deus é triuno. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Um só Deus, mas que se revela e se manifesta em três pessoas diferentes. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas como isso é possível? Bom, isso só é possível porque é Deus. Ah, mas eu não consigo compreender isso. Claro que não. Nem eu compreendo, querido ouvinte. Mas eu aceito, eu creio, porque é isto que Deus me diz. É assim que Deus se revelou a mim. E assim como Ele se revela, eu o creio. Então exige fé. A fé que é importante. É isso que Jesus pede para que seus discípulos tenham. Que tenham fé, que eles creiam, que eles confiem a sua vida a Deus, a sua salvação a Deus. E aí Jesus diz aos seus discípulos: importa que eu retorne aos céus. Mas qual o objetivo de Jesus retornar aos céus? Ele mesmo diz: vou para preparar um lugar para cada um de vocês. Porque a vida no céu é uma vida eterna. E segundo as palavras que Jesus revelou a João no livro de Apocalipse, o céu é um lugar onde não existe mais o sofrimento, onde nós não vamos derramar uma lágrima sequer de sofrimento, porque tudo passou. As primeiras coisas passaram, disse Jesus. Tudo se fará novo, tudo é novo. Por isso não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Haverá só glória, só felicidade, só vida eterna, onde nem sol precisará nos iluminar, porque a glória de Deus irá iluminar o nosso ser. E lá, queridos ouvintes, lá no céu, é que nós poderemos ver Jesus de fato, face a face, como Ele verdadeiramente é. Sim, porque Jesus, uma vez que Ele assumiu a natureza humana, uma vez que Ele se fez homem, Ele continua com a sua natureza humana. Por isso Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não só o foi quando foi concebido, mas Ele permanece. Pelo episódio, lembrem do episódio quando Jesus foi assunto aos céus, quando Ele subiu aos céus? Ele subiu em seu corpo, claro, um corpo glorioso, um corpo onde não habita mais as limitações, onde não está mais preso aos limites dessa vida terrena. É um corpo glorioso, um corpo eterno, mas é o corpo de Jesus. E este Jesus que nós vamos ver, e este Jesus tem um abraço
especial para cada um de nós, Ele vai nos abraçar. É este Jesus que nós vamos encontrar lá no céu. É este Jesus que foi preparar um lugar para cada um de nós. Que confortador, que grande consolo isto não é para mim e para você, querido ouvinte. Mas nós vamos interromper aqui um pouquinho para ouvir mais uma música e logo em breve, após a música, nós retornamos para concluir. Muito bem, queridos ouvintes, nós retomamos agora para a segunda parte do nosso programa, já chegando assim para o finalmente, a conclusão da nossa mensagem. Nós estamos falando sobre Jesus, não apenas o Jesus histórico, mas o Jesus Filho de Deus, o Jesus que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que veio ao mundo para nos salvar, que deu a sua vida na cruz para perdão dos nossos pecados, e que voltou aos céus preparar um lugar para cada um de nós. É este Jesus que eu creio, é este Jesus que eu conheço como meu Salvador. E é este Jesus, queridos ouvintes, que realmente quer ser conhecido pela humanidade, quer ser conhecido por você. Pois é este Jesus que pode nos dar vida e salvação. Lembrem na primeira leitura que nós fizemos do texto bíblico, quando Jesus disse aos seus discípulos sobre o caminho que devem seguir. E aí até Tomé, pergunta, mas Senhor, nós não sabemos qual é o caminho e tal. E aí Jesus diz, mas Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando ele diz que ele é o caminho, ou seja, ele é o único que nos dá acesso à eternidade. Só quem segue a Jesus Cristo pode ir para o céu. Quem rejeita Jesus, quem nega Jesus, quem não o segue, até pode se admirar dele, dos seus ensinamentos, mas se não crê nele como seu Salvador, está perdido. Porque Jesus também é a verdade. Hoje nós vivemos momentos, situações em nossa sociedade, nos meios de comunicação, onde muitas mentiras são proliferadas, chegam aos nossos WhatsApps, aos nossos Facebooks, e muitas vezes essas mensagens a gente fica na dúvida, será que isso é verdade, será que isso é mentira? Infelizmente, muitas mentiras são produzidas hoje na sociedade. E qual é o objetivo da mentira? O objetivo da mentira é enganar, é desviar você do foco, da verdade, do caminho. E existem muitas mentiras religiosas também. Mas Jesus Cristo diz, eu sou a verdade verdadeira, absoluta. E Jesus é a vida. O único que pode te dar vida e vida eterna é Jesus Cristo. O único que pode nos permitir o acesso ao Pai é Jesus Cristo. Ele mesmo diz isso em nosso texto. E uma coisa linda que Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a Jesus Cristo, vê o amor de Deus. Vê o amor de Deus o Pai. Vê aquele Deus que se preocupa conosco. Aliás, queridos ouvintes, fazendo uma conclusão da nossa mensagem, da nossa reflexão. Reflita comigo. Você já percebeu que tudo que Deus faz sempre é pensando em nós? Quando Deus cria o mundo do nada, Ele cria o mundo. O mundo surge, o universo surge a partir da vontade de Deus e de um ato poderoso de Deus. Qual é o objetivo da criação do universo e do mundo? Qual foi a última criatura que Deus criou? Quando tudo estava pronto, Deus foi lá e criou o ser humano. E o criou de forma diferente de toda outra criação. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E quando Ele nos moldou, soprou em nós o fôlego da vida e passamos a ser não só vidas, mas alma vivente. Deus nos deu uma alma. E Deus nos fez semelhantes, parecidos com Ele. Não no aspecto físico, porque Deus é espírito. Jesus sim depois assume a nossa forma humana, o nosso aspecto humano. Mas lá no início da criação, Jesus era o Verbo, Jesus era a palavra. E aí Deus nos faz então semelhantes a Ele, no sentido de seres inteligentes, que vão ter autoridade sobre a criação de Deus, que vão administrar a criação de Deus,
A Bíblia mesmo diz que Adão foi aquele que definiu as espécies, os nomes, as espécies, aos animais. Quer dizer, o ser humano é um ser inteligente, um ser sábio. E essa sabedoria, queridos ouvintes, me desculpe, mas ela não vem de um processo de evolução. O conhecimento, sim, ele evolui. A partir de um conhecimento, você evolui a um novo conhecimento. Mas o ser humano, quando foi criado o ser humano. Ele não era uma outra criatura e foi se aperfeiçoando para um dia se tornar humano. Me desculpe, mas eu não acredito nisso. Eu creio que Deus nos criou assim como nós somos, seres inteligentes, seres especiais, com uma capacidade muito grande. Claro, infelizmente o pecado, ele corrompe muito disso. O pecado coloca em nós o egoísmo, a frieza, né, a falta de amor, falta de respeito, o que realmente dificulta as nossas relações no mundo. E nós também carregamos conosco as marcas do pecado. Mas em Cristo Deus nos faz novas criaturas. Para pensarmos diferente e vermos a vida de modo diferente. E tudo que Deus faz é sempre pensando em nós. Deus cria o mundo pensando em nós. Quando o pecado entra no mundo e corrompe a humanidade, Deus promete um Salvador. Então Deus, novamente, se preocupa conosco. Deus envia Jesus ao mundo. Jesus vem ao mundo por mim e por você. Novamente, Deus fazendo algo maravilhoso por mim e por você. Quando Jesus vem ao mundo, ele sofre por mim e por você. Jesus é crucificado e morre na cruz por mim e por você. Jesus desce ao inferno por mim e por você. Jesus ressuscita dentre os mortos por mim e por você. E agora, quando sobe aos céus, Jesus o faz por mim e por você. E ainda existe a promessa de que ele vai voltar. E por que ele vai voltar? Por mim e por você, querido ouvinte. Assim eu só consigo concluir que tudo que Deus faz, todas as ações de Deus, têm um objetivo único: eu e você. Para você perceber o quanto nós somos amados e queridos por esse Deus. O quanto esse Deus nos quer com Ele na eternidade. É para isso que Ele nos criou. Para isso que Ele nos deu a vida. Para isso que Ele nos dá também a oportunidade de o conhecermos como nosso Deus e Salvador. E pela fé nele, podemos também um dia estar com Ele na eternidade nos céus. É para isso que Jesus veio. É este Deus que quer ser conhecido por você, o Deus verdadeiro, o Deus que te ama, querido ouvinte, o Deus que se faz presente na sua vida, que te abençoa, que te cuida, que te protege, que quer te salvar. Que mensagem maravilhosa! Que Deus grandioso e maravilhoso que nós conhecemos. E este Deus se revela a mim e a você. Este Deus quer andar comigo e com você cada dia, todos os momentos. Lembra o que Jesus disse? Quero estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deixe Jesus viver na sua vida, no seu coração. Que Ele te abençoe e te guarde e que você possa ficar na paz deste Jesus. Amém.